Oi, meu nome é Rubens Higueira e eu vim aqui para conversar contigo sobre o que um profissional de logística precisa ter para ter sucesso na carreira. Eu quero conversar com você sobre as habilidades necessárias para que você consiga se destacar, para que você consiga ter sucesso e crescer de forma consistente e constante. Eu vou falar com você sobre as habilidades comportamentais. As habilidades comportamentais são habilidades que a gente não estuda, a gente até pode tentar aprender. Ela funciona muito bem quando você recebe feedbacks, porque alguém avaliando você, o seu comportamento, a forma como você está executando uma atividade, está lidando com colegas, lidando com situações, ajuda muito mais do que a gente tentar fazer essa autoavaliação, que muitas vezes a gente não consegue identificar pontos comportamentais que precisam ser desenvolvidos, que precisam ser melhorados. Isso é normal, não é nada de errado se você hoje falar que, poxa, mas quais são as habilidades comportamentais que eu preciso melhorar? Mas com certeza quem trabalha contigo, ela tem condições de te dar um feedback de pontos que você pode melhorar. Mas antes de falar sobre habilidades comportamentais, eu gostaria de citar três pontos que estão acima de qualquer habilidade, seja comportamental, seja técnica: integridade, honestidade, sem esquema, sem jeitinho. Ao longo da minha carreira, eu vi muitos profissionais terem algum desvio de conduta e acabarem saindo das empresas onde trabalhavam, saindo pela porta dos fundos. E não é bacana você ter um desvio desse tipo. E não só para crescer na carreira de logística, mas para crescer em qualquer profissão. Sem integridade, honestidade, sem fazer esqueminha. Se você quiser crescer sendo desonesto, não sendo íntegro e fazendo esqueminha, então eu acho melhor nem assistir esse vídeo, porque não vai fazer muito sentido o que eu vou falar para você. Tudo bem? Mas vamos lá. Como é que eu mapeei essas habilidades comportamentais para um profissional de logística? Nunca ninguém chegou e falou para mim que eu deveria melhorar alguns pontos logo no início da minha carreira. Depois fui tendo bons gestores que durante as reuniões de feedback eles me ajudavam a entender pontos que eu poderia melhorar. As habilidades comportamentais, você deve ter ouvido falar com outro nome, que são hoje muito comum na área de RH utilizar, que é soft skills, que são essas habilidades mais suaves, são mais de comportamento. Então eu queria passar para você as habilidades comportamentais que eu sempre ouvi nos profissionais que tiveram destaque, que eu sempre busquei também ter e que eu sempre também fiz com que a minha equipe também buscasse desenvolver. Uma habilidade comportamental muito importante para o profissional de logística conseguir crescer, conseguir ter destaque na sua carreira é a organização. Ser organizado. Muita gente não é tão organizado na sua vida pessoal, não arruma as coisas na casa. Tudo bem, eu não estou falando da sua organização na sua casa, mas no dia a dia, no trabalho, você vai precisar ser minimamente organizado para conseguir trabalhar com logística. Mas por que ser organizado vai fazer tanta diferença? Porque a logística trabalha com muitas atividades acontecendo de forma simultânea. Muitas atividades que são dependentes da outra, ou que são interdependentes. Então, se você não tiver bem claro o que você precisa fazer, quando você precisa fazer, quando você precisa entregar aquele resultado, você pode estar prejudicando todo o processo. E aí o processo não vai performar bem porque você esqueceu de alguma coisa. Então, essa organização
vai ajudar você a ter bem claro, bem mapeado, tudo que precisa ser feito. O nosso dia a dia, o dia a dia do profissional de logística, ele é muito dinâmico. Muitas vezes eu já tive situações de estar indo para o trabalho e chegar lá com tudo pensado o que eu vou fazer naquele dia. Eu anotava numa lista e estava bem na minha cabeça o que eu ia fazer. Só que acontecia alguma coisa diferente que fazia com que eu não conseguisse executar aquelas atividades que eu tinha planejado de fazer naquele momento. Porque eram outras coisas que tinham entrado e que eram urgentes, alguma coisa que tinha acontecido na noite anterior ou que tinha acabado de acontecer, e aí mudava. Eu tinha que me replanejar. Faz parte, mas eu não esquecia daquelas que eu tinha que fazer. Eu ia fazê-las, mas por algum motivo naquele momento eu precisei priorizar outras. E nessa questão da organização, você vai se deparar sempre com essas situações de atividades importantes e atividades urgentes. O que é urgente não pode ser deixado para depois, porque é urgente. O que é importante tem que ser feito. Acontece que muitas vezes a gente deixa de fazer o importante ou vai empurrando com a barriga para fazer o importante mais na frente, e aí o importante se torna urgente. Então, essa organização do tempo, essa organização do trabalho, ela é muito importante para que você consiga, sim, estar entregando bem o que é esperado de você. Eu posso dividir contigo uma forma como eu me organizava. Eu sempre pegava o caderno e anotava minha lista de afazeres, que eu chamava de to-do list, lista de afazer. E eu ia colocando lá. Por que eu fazia isso? Porque eu não tinha como contar com a minha cabeça para lembrar de tudo que era o que eu tinha que fazer. É muita coisa. E você com certeza tem um monte de coisa também para fazer. Se você deixar para a sua cabeça, para armazenar tudo aquilo, eu acho que você tem uma chance grande de esquecer de alguma coisa. Bom, eu anotava num caderno, mas você pode fazer no computador, você pode fazer no seu celular. Tem diversos apps hoje que você anota lá as atividades, as tarefas a serem executadas. Tem lá, tem essa opção. Se você se dá melhor em fazer, de repente, na tarefas do Outlook, no app do celular, beleza. Faça aonde você se sentir mais confortável. Se o seu mais confortável é escrever no papel e deixar no caderno, escreva no papel e deixe no caderno, ou no caderno. Então, não interessa onde você faz. O importante é fazer. O importante é se organizar para que você não esqueça de fazer algo que era muito importante e aquilo que era muito importante se tornar urgente. E o que é pior, você não conseguir mais tempo para fazer. Uma outra habilidade comportamental extremamente importante para um profissional de logística é ter planejamento. Quantas vezes a gente não fala, lá vai eu apagar incêndio de novo? A gente não para de apagar incêndio. Toda hora estamos apagando algum incêndio. Se for de forma recorrente apagar incêndio, algum problema você está tendo com o planejamento. Se você se planejar bem, você vai ter condições de organizar, de você gerenciar melhor os recursos necessários para fazer uma atividade. Se você vai precisar de mais mão de obra, mais equipamentos. Então, o planejamento te ajuda a entender se você, com o que tem hoje, consegue entregar o que é esperado de você lá no futuro. É claro que a gente tenta sempre planejar o melhor possível, para que ele seja o máximo possível próximo do que vai acontecer no futuro. Mas o planejamento não tem uma acurácia de 100%. Alguns desvios eles acontecem. Mas você não se planejar é loucura total. Então é muito importante você ter esse senso de planejar, ter o planejamento, para que seja atendido o que você precisa, atendido o que a empresa precisa de forma adequada e que você consiga garantir que tudo vai sair conforme esperado. Se você não fizer isso, você tem uma chance grande de não entregar o que é esperado
de você. Um outro ponto que é muito importante do planejamento é você sinalizar internamente para outras pessoas, para as outras áreas que estão esperando aquela sua entrega, que você tem uma dificuldade para fazer aquilo. Então, quanto mais, com maior antecedência, você avisa isso, você alinha isso internamente, melhor, porque tem mais gente sabendo das suas dificuldades e pode ser que tenha que ajustar o plano para conseguir atingir. Ou você já vai demandar, olha, para eu conseguir atingir, eu vou precisar de mais recursos. Ok, então está aqui, vai lá buscar mais recursos, porque a gente precisa atingir aquilo. Então, o hábito de se planejar, o hábito de entender o que vai acontecer no futuro, é muito importante. Você tem que ter esse comportamento. A gente vai ter uma bola de cristal que vai conseguir toda hora acertar? Como eu te disse, não vai. Mas você, se planejando, vai conseguir eliminar muitas chances de não conseguir atender o que foi designado para você. Então, reforço, se planejar é muito importante. Procure entender o que vai acontecer. A gente, às vezes, não se planeja por preguiça. É isso mesmo. Planejar dá trabalho. Tem gente que vai falar que planejar, mas você já está pensando na catástrofe, já está pensando no que vai dar errado. Faz parte do planejar, porque você tem que pensar, se algo der errado, o que eu vou fazer? Quais são ali as minhas formas de resolver aquele problema? Como vou contornar aquela situação? Faz parte você ter um plano B. Então é muito importante você ter esse senso de planejamento, para você garantir que as coisas aconteçam da forma como foi esperado. Uma outra habilidade comportamental que é muito importante para os profissionais de logística é a resiliência. Resiliência é um nome que veio da área de materiais, que significa um material que ele é resistente, bem resistente, mas ao mesmo tempo ele é flexível, então ele não quebra fácil. A gente trouxe essa habilidade, esses soft skills, vamos assim dizer, para a parte humana, as pessoas serem resilientes. E o que é ser resiliente na logística? É saber lidar com mudanças de planos de forma recorrente. As mudanças, elas acontecem porque o plano nem sempre vai acontecer exatamente como foi desenhado. O plano pode ser que mude. E aí você vai ter que ter a resiliência, você vai ter que ter a flexibilidade de conseguir atender aquilo da mesma forma. Além dos planos, quando os planos mudam por uma situação diferente de mercado, alguma coisa, você pode ter problemas operacionais. Quem aqui nunca teve um problema de estar um problema com o sistema? Parou de emitir uma nota fiscal, por exemplo, parou de funcionar, ou a integração do sistema, do coletor de dados com o meu ERP, não consigo mais tirar nada do estoque. Eu acho que muita gente já viveu isso. Então, esse tipo de situação, a gente tem que respirar fundo. E muitas vezes acontece de ter uma mudança de atendimento. Um cliente que sempre foi atendido de uma forma X, negociou com a nossa área comercial, por exemplo, para ter uma nova forma de ser atendido. Uma nova forma que vai, de repente, demandar um pouco mais de tempo na preparação da carga, alguma coisa do tipo. De novo, o cliente demandou isso da gente, o cliente alinhou com a nossa empresa isso. Mas vai aumentar mais o trabalho? Mas foi combinado. Então, a gente precisa entender e resolver e fazer para atender o cliente. A gente vai ter que fazer. Então, não adianta, mudou a estratégia de atendimento, vamos lá, vamos entender o que mudou, vamos se adaptar. Vira e mexe, tem cliente que tem uma urgência, ele liga desesperado que está acabando o produto dele, que precisa receber o produto rápido, porque senão vai parar a fábrica. E aí, o que você faz? Você vai ficar bravo com ele? Você tem que tentar ajudar, tenta negociar, tenta entender quanto urgente é. Às vezes,
com a palavra urgente, nos parece que é para daqui a 1 hora. Mas conversa com ele exatamente quanto tempo que ele precisa. Tenta conversar com ele e entender o tempo que ele vai, que ele aguenta até você abastecer, até você entregar o produto para ele. Fazendo isso, você vai mostrar que está do lado dele, que entendeu a situação e que está tentando atendê-lo. Greve é um momento que realmente deixa qualquer resiliência à prova à flor da pele. Então, uma situação de greve é um fator externo. O problema da greve é depois quando ela volta, então que você tem que tirar todo aquele atraso, todo aquele backlog. Né? O backlog é tudo que você programou e que você não conseguiu executar no tempo. Então são as coisas que ficaram atrasadas. Você tem que tirar aquele atraso e garantir que o do dia isso também aconteça. Resiliência ao máximo. Então, qual que é a palavra-chave para a gente na questão resiliência? Respira fundo. Respira fundo. Não adianta xingar. Você pode ficar nervoso, você pode ficar bravo porque mudou alguma coisa, que você... Poxa, estava tudo preparado para acontecer daquela forma e teve que mudar. Ok, não vou tirar de você a possibilidade de ficar bravo com isso. Mas, xingar não vai resolver nada. Ficar bravo não vai resolver nada. Respira fundo, se acalma e vai. É isso que a gente precisa fazer. Uma outra habilidade comportamental importante para o profissional de logística, para se destacar e crescer na carreira, é empatia. Mas o que é ter empatia? Muita gente fala essa palavra empatia e nem sei se todo mundo conhece o real significado dela. Mas empatia é você se colocar no lugar do outro. Quando você se coloca no lugar do outro, tenta ver a situação com os olhos do outro, você é capaz de entender aquilo que ele está sofrendo. E aí, quando você começa a entender o que ele está sofrendo, você se coloca na pele dele. E isso faz com que você tenha empatia por aquela pessoa. Então, saber as dificuldades do outro é muito importante para nós, profissionais de logística. Muitas vezes você vai se pegar falando, poxa, mas o cara não sabe o que eu passo para fazer isso, para fazer aquilo. Pode ser que ele não saiba mesmo. E acontece. Eu já tive situações de pegar profissionais que trabalhavam comigo e que a operação estava falando que ele estava tendo algum problema com aquele profissional porque pedia coisas na última hora, coisas de última hora para a operação fazer e falava que tinha que fazer de qualquer jeito. E aí eu peguei essas pessoas que estavam com essa visão de que tinha que ser feito de qualquer jeito, levei essas pessoas na operação, para elas conhecerem o dia a dia, para elas entenderem as dificuldades da pessoa que está lá na operação. E foi muito bom, porque aí ela entendeu tudo aquilo que ela pedia por telefone, o quanto difícil era para ser executado, de forma rápida, de forma urgente. Que quando tinha um mínimo de planejamento, de antecedência, era muito mais fácil e com menor chance de erro. Então quando ela se colocou no lugar daquela pessoa, ela começou a negociar melhor com um cliente, por exemplo, que precisava de algo muito urgente. Ela já conhecia as dificuldades da outra área. Então conhecer bem os outros processos, conhecer bem outras áreas, ajuda você a ter mais empatia, a entender as dificuldades do outro. Existe uma grande empresa logística aqui no Brasil que tem um slogan que eu acho fantástico. Ela escreve nos caminhões dela, entender para atender. E é exatamente isso que nós, profissionais de logística, temos que ter. Lembrando que a gente tem clientes internos e os clientes externos. Então a gente precisa entender as necessidades de todos eles, para conseguir atendê-los da forma como eles precisam. Já vi acontecer várias vezes e imagino que continue acontecendo, mas as pessoas dizerem não logo de cara quando alguém pede alguma coisa. Uma coisa que urgente, uma coisa que saiu fora do planejado. E quando eu
minha equipe, alguém chegava com a minha equipe e falava, olha, Rubens, eu estou precisando de algo urgente e eu não estou conseguindo fazer. Um cliente está desesperado aqui por uma carga, alguma coisa do tipo. E já tinham ligado para alguém da minha equipe e essa pessoa da equipe falou, olha, não vai dar para fazer, não dá. Não dá porque eu estou cheio, está carregando muita carga, o centro de distribuição está lotado, eu não consigo fazer mais. Aí eu sempre que acontecia uma situação dessa, eu falava com a pessoa, olha, eu vou ver direitinho o que está acontecendo. Deixa eu entender o que você precisa e eu vou lá na operação, quando eu podia ir na operação pessoalmente, ou ligava para a operação para entender o que estava acontecendo, quais eram as dificuldades, para tentar atender aquele cliente interno que precisava ajudar um cliente externo. Bom, depois de um tempo, após ter conversado com a equipe operacional, após ter entendido o que estava acontecendo, eu tinha condições de voltar com aquela pessoa que me ligou e falar para ela, olha, realmente a gente não vai conseguir fazer, porque nós estamos com essa situação acontecendo nesse momento, eu não consigo te garantir. Tenta negociar com o teu cliente um outro prazo e a gente consegue fazer. Bom, o outro lado, é claro que não ficou feliz, porque ele queria que acontecesse aquilo. Mas eu fui extremamente transparente. Eu fui atrás da informação, fui analisar e trouxe para ele realmente, não foi só um não logo de cara. Eu analisei, tentei avaliar se dava para fazer. Não deu, infelizmente. Ele ficava chateado? Sim, mas com certeza o outro lado entendeu que eu fui atrás da informação. Muito mais do que aquela primeira pessoa que ele ligou e falou não logo de cara. E aí, na outra vez, quando essa pessoa ligar para mim, eu vou fazer a mesma coisa. E vamos supor que daquela vez dá para eu fazer. Dá para eu conseguir encaixar e atender aquela necessidade fora de hora. Eu vou retornar para ele, ok, dá para a gente fazer. Ele vai ficar feliz. E além de ele ficar feliz, ele vai ver, opa, da outra vez o Rubens falou que não dava. Agora ele falou que dá. Ou seja, ele não fala que não dá por não dar. Não é falta de boa vontade. Quando ele fala não, é porque realmente é não, ele já avaliou e não tem condições. Porque ele fala sim também, quando dá para fazer. Entendeu? Então isso, você cria um relacionamento de empatia das duas áreas. Ele começa a entender suas dificuldades. Quando dá para você fazer, você faz. Quando não dá, você não faz. Então, no final das contas, você precisa sempre entender a situação do outro e pensar numa forma de resolver. Como fazer para atender, se isso for possível. Se não for possível, você também vai ter que conversar e tentar pensar numa outra alternativa. Uma outra habilidade importante para o profissional de logística crescer na carreira é saber trabalhar em equipe. Com certeza isso você vai falar, bom, todo mundo precisa saber trabalhar em equipe. Realmente, todo mundo precisa saber trabalhar em equipe. Afinal, não existe empresa de uma pessoa só, né? Não existe o eu-equipe. Então, realmente, você só vai conseguir ter bons resultados trabalhando em equipe. Não existe um gestor que entrega o resultado sozinho. O gestor entrega o resultado com a equipe. E ele tem que dar meios para a equipe conseguir entregar aquele resultado. E nós, profissionais de logística, muitas vezes temos que trabalhar em grupos de trabalho. São os famosos GTs, que são formados por profissionais de várias áreas. É uma equipe multidisciplinar. E essa equipe multidisciplinar, ela é formada provavelmente para se discutir uma melhoria que a empresa está precisando ou um novo projeto. E são pessoas de diversas áreas que estão ali buscando uma solução, porque a empresa trouxe aquelas pessoas que julga ser as pessoas importantes para discutir aquilo, para desenhar uma solução e ver qual a melhor solução para resolver aquele problema, para melhorar uma situação na companhia. Então, quando você estiver numa equipe multidisciplinar, num grupo de trabalho, pode ser que surja pessoas falando de um processo ou falando de uma solução que para você vai ser terrível. Mas não é maldade, nem todo mundo conhece o seu processo. E é por isso que se forma um grupo de trabalho, uma equipe multidisciplinar. Para que cada pessoa que conhece bem do seu trabalho tenha a oportunidade de explicar para o outro as suas dificuldades em conseguir atender aquela nova necessidade.
E quando você faz isso, você consegue atingir. Você precisa explicar. Se alguém está falando alguma coisa que, poxa, mas vai atrapalhar minha vida fazer isso, explica como funciona o seu processo. Explica como é que isso pode atrapalhar o seu processo. Mas é muito importante quando você entra num grupo de trabalho, uma equipe multidisciplinar, primeiramente, entenda o objetivo daquele grupo. Qual que é o objetivo? O que eles têm como meta? O que eles têm que entregar para a empresa? Porque não está entregando para a sua área ou para uma outra área. É para a empresa. É uma demanda da empresa. Então, entenda bem. Entenda também as dificuldades que você vai ter para implantar aquilo. Compartilhe as suas dificuldades. Tenha paciência para explicar. Nem todo mundo conhece seu processo. Explique. O objetivo do grupo é justamente conseguir achar uma solução que traga menos dificuldade para as áreas envolvidas. É por isso que se traz pessoas de diversas áreas, para conseguir buscar algo que traga um resultado para a empresa, mas penalizando, vamos dizer, ou dificultando o menos possível as outras áreas. Esse é o objetivo. Ninguém quer complicar o seu trabalho. E participar de um grupo de trabalho, uma equipe multidisciplinar, você pode achar, poxa vida, é mais um monte de reunião que eu vou participar. Não pense dessa forma. Pensa que você vai aprender muito de outros processos. Que se você está sendo designado para participar dessa discussão, desse grupo, é porque as pessoas enxergam em você uma pessoa que entende do processo. Uma pessoa importante no processo. E leve para você que essa é uma grande oportunidade de desenvolvimento e de você se destacar na companhia. Então, vão ser uma série de reuniões extras? Vão, faz parte do processo. Não tem como você reunir uma equipe sem ter a reunião. Então, mas não leva de forma como mais um trabalho. Pensa, pô, legal, vou participar desse grupo de trabalho e vou entender como tudo funciona, vou opinar, vou me engajar com isso, porque no final das contas, o resultado do grupo também é o seu resultado. E você vai aparecer se você fizer um bom trabalho dentro da equipe multidisciplinar. Uma outra habilidade comportamental que é importante para um profissional de logística para ele crescer, eu sinceramente fiquei com dificuldade de saber se era melhor colocar essa habilidade como comportamental ou técnica. Eu coloquei como comportamental porque é mais a forma de você ter proatividade em conhecer esse assunto. Então é uma habilidade o quê? É conhecimento em tecnologia. Bom, conhecimento em tecnologia, você vai estudar a tecnologia? Você vai... Não é isso. Quando eu falo conhecimento em tecnologia, é você ser uma pessoa atenta, uma pessoa proativa a inovações. É a ver o que está acontecendo aí no mundo fora da sua empresa. Muitas pessoas, muitos profissionais ficam anos e anos trabalhando na mesma empresa, fazendo a mesma coisa e não sabem o que acontece em outras empresas. Só sabe como funciona o processo dele. E hoje em dia você tem condições de entender, de conhecer tecnologias fácil. Ah, mas Rubens, minha empresa não tem como a gente implantar isso, é muito caro. Ok, tudo bem. Mas você precisa conhecer isso. Você precisa saber que existe. De repente, a gente acha que é caro. Mas olha, cada vez mais a tecnologia está ficando acessível. Coisas que há 10 anos atrás, há 15 anos atrás eram provavelmente impensáveis da gente ter, hoje já é possível ter. O investimento diminuiu e o retorno ficou mais rápido. O payback desse investimento ficou mais rápido. Não coloque isso como uma barreira, porque tem coisa que hoje em dia você consegue trazer a custos, um investimento baixo. E você visitar, você ir em feiras, exposições, é muito legal também para conhecer essas tecnologias novas. Às vezes tem feiras que o pessoal faz demonstração. É legal você conhecer, você interagir. Então, eu
Eu quero que você vá, que você veja feiras. Pô, vai uma vez por ano, tenta combinar que uma vez por ano você ir numa feira importante que você ache do setor logístico. Tem várias que acontecem. Não sei se na sua cidade tem, mas se não tiver na sua cidade, veja em outras cidades que tem, cidades próximas. Mas não perca a chance de conhecer coisas novas. E uma outra forma de você conhecer coisas novas, conhecer tecnologias novas, é também fazendo visita em outras empresas, em grandes empresas. Porque não adianta você visitar uma empresa que ela não é referência. Então faz uma visita que a gente costuma falar como visita de benchmark. O que é benchmark? É você procurar um cara que é referência no mercado e, poxa, ir lá conhecer o processo dele. Faça visitas de benchmark, conheça outras operações. Você conhecer outras operações, você vai ter oportunidade de ver coisas diferentes. Pode ser que ao chegar lá tudo seja... Você tenha muita coisa do que essa empresa tem, a empresa que você foi visitar. Mas eu tenho certeza que numa visita de benchmark, uma coisa você vai achar diferente no seu processo que você talvez tenha oportunidade de usar na sua empresa. E hoje em dia, você já deve ter ouvido falar sobre a internet das coisas, que é o IoT, Internet of Things. Essa internet das coisas é fantástico. As máquinas estão conversando com a gente. Antes você precisava ficar anotando lá informações e hoje as máquinas conseguem mandar informação para você quase que em tempo real. E você consegue com aqueles dados começar a fazer um monte de análise para melhorar a sua operação. Por isso que eu falo, cada vez mais a tecnologia está ficando acessível e ela consegue nos dar mais informação para a gente melhorar nossas operações. Então conhecer tecnologia é muito importante, estar atento. Eu tenho certeza que essas habilidades juntas vão fazer com que você consiga ter uma entrega melhor. Só que não adianta só você ter habilidades comportamentais e não ter habilidades técnicas. É o conjunto das habilidades técnicas e comportamentais que vai fazer com que você seja um excelente profissional, um profissional de destaque. Então você precisa ter ambas. Não adianta você ser um ótimo cara que trabalha em equipe, mas tecnicamente você não conhece nada. Então você tem que estar balanceado nas duas habilidades. Eu espero muito que esse meu vídeo tenha sido útil para você, que você tenha gostado. Se você gostou e quer deixar algum comentário, coloque aqui embaixo no vídeo. E também pode ser que tenham pessoas que você conheça que deveriam estar assistindo. Marque eles aqui no comentário para que eles consigam assistir esse vídeo também. E logo aqui embaixo tem um botão, clique nesse botão e cadastre. Você se cadastrando nesse botão com o seu melhor e-mail, eu consigo avisar sempre que eu tiver um novo conteúdo publicado. Essa é a forma de eu garantir que você não vai perder nada. Ok? Tamo junto e espero você no próximo vídeo.